Vai falar de uma forma séria e também descomplicada sobre a construção de renda residual. Então, existem dois tipos de renda, isso é um fato. A primeira renda é a renda comum, que é aquela renda que a gente começa geralmente aos 18 anos, né, quando a gente consegue o primeiro emprego. Então, você recebe aí, começa um emprego e recebe o seu primeiro salário mínimo. Por que essa renda aqui ela subiu e caiu? Porque geralmente você recebe o salário lá no topo e você paga as suas contas geralmente, não é assim que acontece? E você fica sem dinheiro por um período. Então, por isso ela sobe consideravelmente e cai muito rápido. E essa renda ela tende a aumentar quando você recebe uma promoção, tá certo? Você recebe uma pequena promoção e dobra de repente essa renda, sai de um salário mínimo para receber pouco mais de R$1.000. E aí você continua trabalhando, mantém essa promoção, você trabalha, se dedica e você consegue um cargo ainda maior, ganhando o dobro disso, ganhando aí cerca de R$2.000 a R$3.000 no seu emprego convencional. Só que é o seguinte, você é dedicado, esforçado e você quer alcançar geralmente uma carreira e você conquista o cargo mais alto na empresa, um cargo executivo, tá, o mais alto possível na empresa e você passa a receber uma renda muito maior aí, vamos supor, uma renda de 15 a 20 mil reais, tá certo? É mais ou menos isso aí. Então o que acontece? Nessa renda, você sempre vai ter a mesma caída. Por quê? Porque quando você recebe R$1.000, se você parar para pensar, você vai perceber que você vai ter carros mais caros, você vai ter uma casa mais cara, com piscina, etc. E o que muda é o valor da prestação, né? Você continua pagando alguma coisa, não tem jeito. Você continua, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta. Você passa a ter jardineiro, de repente, ter empregada doméstica, e você paga todos os meses esse pessoal. Então você recebe e você paga. É claro que aqui nesse ponto você poupa alguma coisa, se você tem um nível de esperteza, com certeza você poupa alguma coisa, ela não cai tão consideravelmente assim, mas é uma renda que se você perder o emprego, provavelmente em pouco tempo ela vai acabar. E aqui nesse exemplo, a gente encontra essa fase onde eu perdi o emprego, eu vivo de uma pequena poupança ou de uma poupança que eu fiz e com essa poupança eu tenho um tempo aí determinado, de acordo com o que eu guardei, para arrumar outro emprego. E é assim, e você começa tudo de novo, de repente já entra num cargo mais elevado, porque você tem qualificação. Porém, o mercado de trabalho hoje ele não está tão fácil assim, então é um assunto complicado de se discutir. Bom, essa renda é conhecida como renda linear, tá certo? E a gente tem um outro tipo de renda, essa renda é pouco conhecida. Esse segundo tipo de renda, ele já começa caindo, geralmente, ele desce ali a linha que a gente fez, né? Por que isso aconteceu? Porque você fez um investimento, tá certo? Você está investindo num negócio, tá? E a longo ou curto prazo, nesse caso, no caso do negócio que a gente propõe, em curto prazo, esse investimento ele volta para você. Se você trabalhar, se você colocar empenho, ele volta com pequeno lucro. Tá? Pequeno, geralmente é bem pequeno. Mas você começa a ver que o negócio funciona e continua trabalhando. O diferencial desse tipo de renda é que ela passa a subir, ela sobe, ela cresce e ela vai alcançar aí o teu salário mínimo ali no mínimo. Suponhamos que você trabalha ainda numa firma aqui, no teu tempo integral, e em tempo parcial você desenvolve uma renda residual, tá certo? Que é esse tipo de renda que a gente está falando. E aí você continua trabalhando lá, mas você consegue, aqui você está nesse cargo aqui, ou aqui, não sei, mas você recebe já o que você recebia lá no teu emprego. Suponhamos que hoje você recebe esse dobro, que é o mais comum aqui, você saiu do salário mínimo e está recebendo num cargo um pouquinho mais elevado. Você alcança então esse mesmo valor, então você dobra o seu salário, quando você desenvolve paralelo uma renda residual. Porque esse tipo de renda ele é construído geralmente em tempo parcial, né? Você não constrói ele em tempo integral como você faz com a renda linear. Você constrói em tempo parcial. E aí o que vai acontecer é que você vai continuar trabalhando em cima dessa renda e a tendência dela é subir. Tá? Ela não para de subir, se você continuar trabalhando. Mas por que isso acontece? Eu vou dar um exemplo simples, fácil de entender, e você vai entender por que essa renda só faz subir. Suponhamos que eu sou um cara inteligente, empreendedor, e eu investi num terreno. Tá? Investi num terreno, nesse terreno eu construí 4 casas.
Tá bom, 4 casas foi o que coube no terreno ali, apertadinho e tal, o melhor que eu pude, eu consegui alugar essas casas, cada uma por R$500. Eu tenho uma renda agora de R$2.000, tá? Claro que não foi fácil eu ir ali construir a casa, eu tive um empenho, um esforço, tive que trabalhar pesado. Porém, quando eu consigo isso, se R$2.000 para mim for uma renda interessante, eu posso parar por aí e viver com R$2.000 por mês, tá certo? Porém, esses R$2.000 são residuais. Por que residuais? Porque eu não preciso mais trabalhar para ter esses R$2.000. Eu recebo esses R$2.000 sem eu fazer mais nada. Eu já trabalhei, eu já conquistei as casas. Agora o que eu tenho que fazer é manter, né? Então eu vou cobrar do meu inquilino que ele cuide, e com isso eu vou administrar tudo isso aí e vou ter essa renda. Mas se eu quero continuar crescendo e construindo renda residual, e eu tenho essa meta aqui, o que eu vou fazer é reinvestir esses R$2.000, continuar trabalhando no meu tempo integral, e no tempo parcial, né, pagar alguém para construir uma outra casa, comprar um outro terreno, construir outras casas. Suponhamos que eu compre um terreno do mesmo tamanho, construa mais 4 casas. Minha renda dobra, ela passa a ser uma renda de R$4.000. Né? E assim sucessivamente, porque se eu continuar construindo casas, a tendência é que eu continue, que minha renda continue crescendo. E se algum dia eu perder o emprego do tempo integral, ou se eu quiser deixar de trabalhar, eu tenho uma renda residual, onde eu posso me aposentar e viver dela o resto da vida. A não ser que aconteça um terremoto, um tsunami passe pela cidade, eu tenho uma renda para o resto da vida. Claro que até essa renda tem riscos, mas os riscos são muito pequenos. E claro que se você tem uma renda assim, você vai investir em outras rendas, em outros tipos de rendas, que você também possa trabalhar e fazer menos. Não é isso? Então, esse é o conceito de renda residual, tá certo? Simples assim. Mas vou dar mais uma melhorada nesse exemplo. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, R$3.000 por mês é o que você recebe. Vamos supor que você recebe R$3.000 por mês e você divide esses R$3.000 por 30 dias. Você vai ter R$12,50 por cada hora. Depois você divide isso por minuto, você vai ter 21 centavos, o valor do seu minuto. Então você troca tempo por dinheiro, é isso que acontece. E aí, quanto mais tempo você trabalha, mais dinheiro você tem. Se você faz uma hora extra, você ganha mais dinheiro. Mas como o dia só tem 24 horas, fica quase que impossível ganhar dinheiro fazendo isso, ganhar mais dinheiro e poder viver uma vida diferente com esse salário. Claro que eu posso subir na carreira, mas eu não tenho muito o que fazer aqui, vou ter que trabalhar bastante, e se der certo uma carreira, bem, se não der certo, aí complica para o meu lado. Então, renda residual, novamente, o exemplo da casa, uma construção. Quanto mais tempo você dedica a desenvolver, você alcança liberdade.